Hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu acho que eu tô falando o nome desse autor certo, não sei bem, porque é um pouco difícil de pronunciar esse nome, apesar de não parecer em si, mas enfim. Esse livro aqui, O Estrangeiro, do Albert Camus, ele foi publicado em 1942, ali, na década de 40. E é um dos primeiros livros do Albert Camus, creio eu, tá? Se caso não seja um dos seus primeiros, é assim um dos seus mais famosos livros. E um livro bem rapidinho. Esse livro aqui, essa edição aqui eu ganhei da Mariana, que é uma inscrita aqui no canal bem antiga, tá bom? Eu fiz um vídeo do unboxing da edição e tudo mais, enfim. E eu acabei lendo ontem à noite e um pouquinho hoje, né? Porque eu, enfim, queria gravar um vídeo para vocês hoje e postar hoje mesmo. O que acontece? Esse aqui é um livro que eu confesso pra vocês, eu me surpreendi. Eu não pensava que eu iria gostar tanto assim dele, porque eu gosto muito da Peste, né? Que é outro livro do Albert Camus, que já tem vídeo aqui no canal. Eu preciso reler esse livro para fazer outro vídeo, porque eu tenho a edição agora da Mariana, então talvez eu regrave um vídeo com a outra edição. E eu também quero reler aquele livro. Mas essa é uma história, digamos que um tanto pesada, né? Isso, ou um tanto absurda, se você me entende, porque a vida é absurda, né? Tanto para esse personagem aqui também. O que acontece? Esse livro aqui ele tem muita filosofia, né? É um dos livros, né, bom, que se enquadra ali na trilogia do absurdo do Albert Camus, né? Então, naqueles livros ali nós temos também o mito de Sísifo, que eu também tenho aqui, e temos outros dois, né? Que é o Estrangeiro, o mito de Sísifo e outro livro que eu não lembro ao certo, mas também que participa aí dessa trilogia, tá bom? Do absurdo. E o Estrangeiro foi o que eu preferi começar aqui, porque é o mais famoso e é considerado ali também uma das grandes obras do Albert Camus e uma das mais conhecidas do autor, se não a mais conhecida. E é um livro que surpreende. Mas o que é que se trata a história desse livro? Eu vou contar aqui, tá bom? Sem dar spoiler. No final do vídeo, eu pretendo abordar mais um pouquinho o que eu entendi aqui sobre esse personagem, tá bom? A complexidade dele, que é uma das coisas que mais encanta aí aos leitores, tá bom? Toda a sua composição, digamos assim, a sua forma, né? É o que mais encanta os leitores. Encanta e desencanta, digamos assim. Mas no final eu preciso dar spoiler. Mas até agora eu não vou dar spoiler. Quando eu for dar spoiler, eu aviso aqui para vocês no vídeo, tá tudo certo. Amado, o que é que se trata dessa história? Aqui nós vamos conhecer um personagem chamado Musou. Eu acho que eu estou pronunciando certo. Se eu estiver pronunciando errado, foi assim que eu entendi. Messou ou Musou, ou algo assim. Esse é um personagem que logo no início aqui na história, tá bom? Que eu acabei lendo aí, ou interpretando, tá bom? O primeiro parágrafo do livro, nós entendemos que a mãe dele morreu. E a forma como ele reage, tá bom? Enfim, ao receber a notícia de que sua mãe morreu, é um tanto estranha, é um tanto incômoda, né? Tanto para o leitor, eu diria que até para o personagem mesmo, que reage como se tudo aquilo fosse normal. O incômodo dele é isso, tá bom? Porque é que veio me chatear com isso, mas enfim, é pesado. O que acontece? Ele recebe a notícia de que sua mãe faleceu, no asilo, tá bom? Porque ele não queria cuidar dela em casa. Ela também não falava com ele e os dois não trocavam conteúdo, algo do tipo. E ele resolveu levar a mãe para um asilo, colocá-la no asilo e ele também foi ali mantendo as despesas, tá certo? Enfim, pagando ali os tratamentos, algo do tipo, pagando o asilo para cuidar da mãe. Pois enfim, levou a mãe para o asilo. E aí a mãe falece lá. E ele vai ali precisar ir participar da cerimônia do enterro, enfim, participar do enterro ali da mãe. Quando ele chega lá, tá certo? A gente já nota uma coisa estranha. Ele não quer ver a mãe. Então assim, a mãe já tá no caixão.
fecham o caixão, mas o cara ali, tá bom, que está cuidando disso, falar pra ele, ó, se você quiser ver a sua mãe, tá bom, nós podemos abrir o caixão ali, ok? E você poderá ver ela. Mas a gente percebe que o comportamento desse personagem é esquisito, ele não quer ver a mãe. Ele é até ríspido, né? Ele é até muito claro mesmo, tá bom? Não, ele só fala isso. Então assim, Musou é um personagem que não fala muito. É um personagem que, mesmo o que ele fala é muito seco. Tem momentos em que tudo bem, dá umas 2 ou 3 linhas, né? Mas ele é um personagem seco. E uma coisa que você tem que saber também nesse livro é que esse é um livro narrado em primeira pessoa, não é um livro narrado em terceira pessoa. E por ele ser um livro narrado em primeira pessoa, temos muito aqui a filosofia, temos muito aqui a sensibilização do personagem, tá bom? A questão de como ele vê o mundo, de como ele vê as pessoas, de como ele sente tudo isso. É um livro onde o sentir é o que está mais em voga, é o que está mais em foco aqui, eu diria, no autor. Não é à toa que esse livro, na época, foi considerado ali um livro existencialista, né? O próprio Albert Camus lia muito Sartre, mas ele acabou recusando e falou, não, esse livro aqui não é um livro existencialista, ele é um livro que participa ali do absurdismo do autor e tudo mais. Ele recusou isso, apesar de ter lido muito o Sartre. O que acontece? Então ele não quer ver a mãe e tudo mais. Eu acho que até anotei essa cena aqui, mas pra achar aqui, que vai dar um certo trabalhinho. Mas enfim, ó, aqui achei. Fecharam-no, mas eu vou desaparafusar o caixão para que o senhor possa vê-la. Aproximava-se do caixão quando eu o detive. Não quer? O cara pergunta, ele não. Respondi. Calou-se e eu fiquei constrangido porque senti que não deveria ter dito isso. Momentos depois me olhou. Por quê? Perguntou, mas sem censura, como se pedisse uma informação. Aí ele responde, não sei. Então assim, ele é muito claro nas suas coisas, tá bom? Ele não gosta de explicar muito, ele é direto no seu ponto. Tudo certo, ok ali. A mãe vai ser enterrada. E aí o que acontece? A gente já nota outros comportamentos estranhos aqui do Musou, tá bom? Como por exemplo, ele come durante a cerimônia ou algo do tipo ali com o porteiro. O porteiro chama ele, ó, você quer se alimentar, você quer comer? Enfim, e acaba, por um momento ele até recusa, mas ele pede ali uma comida ali pra ele toma café também. E o mais constrangedor ainda, ele fuma durante a cerimônia ali. Ele fuma cigarro. E quem fuma também, o porteiro fuma com ele. Enquanto a mãe está sendo ali, né, está enterrada e tudo mais. É constrangedor, porque o personagem é como, tá tudo bem, ok, enfim. Ele não sente emoções com aquilo. Ele não tá nem aí pro que tá acontecendo. Aquelas pessoas que entram no enterro, tá bom? Aqui vai ser dito que 20 pessoas entraram ali para a cerimônia do enterro da mãe dele, tá bom? Uma das pessoas ali estava chorando direto porque tinha a mãe dele como a melhor amiga dela e tudo mais. Então ela não parava de chorar. E o personagem Musou acabou notando isso. Então o que acaba acontecendo? Ele olha para ela e meio que acha tudo aquilo estranho. As pessoas que estão ali naquele enterro estranha. A própria mulher que está chorando desesperadamente ali também estranha, né? Não é à toa que até o porteiro também acaba notando a reação do Musou e acaba indo onde está lá a mãe dele, a amiga da mãe dele e tudo mais, conversar com ela. Mas depois ela continua a chorar de novo desesperadamente. Isso chega a ser constrangedor. Mas enfim. As pessoas também acabam até se incomodando com a presença do Musou, que é filho dela. Porque ele não chora, ele não tem reação, ele não fala nada. Então assim, as pessoas meio que se incomodam com a presença dele ali, sabe? Como se ele fosse a escuridão, digamos assim. Tá? É bem estranho, muito bem estranho, esquisito, né? Mas tudo certo. Então se passa aí, outro dia vem, tá certo? Ele vai pra sua casa, e aí a gente percebe que ele vai o que? Ele vai pro cinema, tá certo? Ele vai ali transar com uma amiga do trabalho dele, tá? Que é uma cena, eu acabei anotando essa cena aqui, anotando e colocando um post-it para ler pra vocês. Olha, é outra cena constrangedora também, só que essa não é tão falada assim quanto as outras. O que acontece nessa cena? Essa é a amiga dele, né? Que, enfim, mantém relações sexuais com ele, gosta dele e tudo mais. Então, após ele vir do cinema, eles transam, algo do tipo. E aí, ela pergunta pra ele se ele quer casar com ela. E aí, veja só a resposta dele aqui acerca do relacionamento entre eles, né? A menina se chama Mary e ele se chama Musou, tá? Enfim, eu falei muito bem. À noite, Mary veio
buscar-me e perguntou se eu queria casar-me com ela. Disse que tanto fazia, mas que se ela queria, poderíamos nos casar. Quis então saber se eu a amava. Respondi, como aliás já respondera uma vez, que isso nada queria dizer, mas que não a amava. Nesse caso, por que se casar comigo? Perguntou ela. Expliquei que isso não tinha importância alguma e que se ela o desejava, nós poderíamos casar. Era ela, aliás, quem o perguntava, e eu me contentava em dizer que sim. Observou então que o casamento era uma coisa séria. Não, respondi. Ela se calou durante alguns instantes, olhando-me em silêncio. Depois falou. Queria simplesmente saber se, partindo de outra mulher com a qual tivesse o mesmo relacionamento, eu teria aceitado a mesma proposta. Naturalmente, respondi. Então, para ele, tanto faz. É como se o personagem também, tá bom? Ele já esperasse esse ciclo da vida, né? Do nascer, enfim, se desenvolver e morrer no final. É como se ele já soubesse isso. Só que ele já aceita isso com muita facilidade. E aí isso acaba sendo perturbador. E dentro desse ciclo da vida está também o que? Os relacionamentos, os sexos e tudo mais. Então ele já aceita isso. Mas para ele, tá tudo certo. Pode ser com qualquer outra. Você só vai ser uma. Entendeu? E isso é muito. Quando chegou nessa cena, eu achei bem constrangedor, mas tudo certo. E o que acontece? Ele, enfim, já pro cinema e tudo mais, com ela. E aí no outro dia, tá bom? Um dia depois, né, do falecimento da sua mãe, do enterro dela, cara, ele vai pra praia com um amigo ali vizinho, que se chama Reynold. Eu anotei o nome dele. Raymond. Ele- esse Raymond aí, tá certo, gente? Ele exerce ali uma profissão chamada proxeneta. Que profissão é essa, Fernando? É o proxeneta, digamos que aqui nós temos as prostitutas. O proxeneta, ele digamos que a comunicação dessas prostitutas. Ele vai lá, arranja os caras para que essas prostitutas ali se deem bem, arranjem o seu dinheiro e tudo mais. Só que o proxeneta, ele fica com uma parcela do dinheiro ali, do trabalho dele, que é arranjar em si os parceiros para essas mulheres. Então ele fica com a parcela do dinheiro dela, delas. Então isso aí seria o proxeneta, e o Raymond é um proxeneta, então é amigo dele e tudo mais. Então eles vão pra praia ali no dia seguinte. Então quando eles estão na praia ali, tá certo? Acaba acontecendo, o Raymond, ele quer se desviar ali de uma árabe, de uma amante sua árabe. Ele até consegue por um certo tempo, só que ele já prevê, a gente já percebe aqui que o próprio personagem já prevê que vai dar merda isso. Então, tem alguma coisa estranha ali e que isso não vai dar certo. Então assim, o que acontece? Essa árabe, ela tem um irmão que é árabe também, né? Árabe, os dois árabe, enfim. E aí o que acontece? Ele pede ali para o Mussor, né, ajudar ele ali a despistar-se dele também, se caso arrumar briga ali, e na briga também. Se eu não estou enganado, eu esqueci, mas eu acho que eles estão aqui com outro amigo ou outra amiga junto, tá bom? Se caso der briga ali, eles acabarem matando ele ou brigando com ele até ele desistir, o árabe no caso. Isso vai dando certo até um certo momento em que a briga acontece. E aí quando a briga acontece, tá bom? Quem é que está com a arma? O Musou. Então o próprio Raymond entrega a arma ali a Musou enquanto os dois estão brigando, eles brigam. Chega um momento em que o Raymond, né, está todo cansado, porque ele é esfaqueado, podemos dizer assim, está no chão, doente, não está conseguindo andar direito, e o outro está deitado. E aí o Musou, calmamente, né, com a arma na mão, se ele se levantar, ele vai atirar nele. E é isso que acaba acontecendo. O Musou vai lá e atira no cara e o cara morre. Só que não só para bastar, ele atira, cai, ele espera um pouco, depois vai onde está ele e dá 4 tiros no corpo inerte dele, né, no corpo morto dele. É isso que Musou acaba fazendo ali com um árabe. E aí, eu vou ler essa cena para vocês porque eu acabei anotando ela. É uma das melhores cenas. Não é à toa que até nos textos de apoio essa é uma das cenas que mais aparece, né? Que é a cena aí onde ele mata, né, o árabe e dá 4 tiros depois quando o corpo já está inerte e todo morto. Eu acho que essa aqui. Essa aqui, eu vou ler para vocês. Ó. Era o mesmo sol do dia em que enterrara a mamãe, e como então doía-me sobretudo a testa, e todas as suas veias batiam juntas debaixo da pele. Por causa deste queimar, que já não conseguia suportar, fiz um movimento para a frente. Sabia que era estupidez, que não me livraria do sol se desse um passo. Mas dei um passo, um só passo à frente, e desta vez, sem se levantar, o árabe tirou a faca que ele me exibiu ao sol.
A luz brilhou no aço e era como se uma longa lâmina fulgurante me atingisse na testa. No mesmo momento, o suor acumulado nas sobrancelhas correu de repente pelas pálpebras, recobrindo-as com um véu morno e espesso. Meus olhos ficaram cegos por trás desta cortina de lágrimas e de sal. Senti apenas os símbolos de sol na testa e de modo difuso a lâmina brilhante da faca sempre diante de mim. Esta espada incandescente corroía as pestanas e penetrava meus olhos doloridos. Foi então que tudo vacilou. O mar trouxe um sopro espesso e ardente. Pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão, deixando chover fogo. Perceba que a iluminação também muda, né? Na visão dele. Todo o meu ser se retesou e crispei a mão sobre o revólver. O gatilho cedeu, toquei o ventre polido da coronha e foi aí, no barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo começou. Sacudi o suor e o sol. Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Está no passado, perceba. Então atirei 4 vezes ainda num copo inerte em que as balas se enterravam sem que se desse por isso. E era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. Repetindo, e era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. A sensação aqui que muitos têm, tá bom? É que ele é como se ele entendesse o corpo depois de ele ter atirado uma vez e depois esperar um tempinho, depois desse 4 tiros ali no corpo que já está inerte, já está morto. É como se ele estivesse vendo a mãe dele, poderíamos dizer assim, ou não. Porque há essa dúvida, esse absurdo da vida e essa também essa contrariedade da vida, né? E também essa ambiguidade. Ou seja, tá, é tudo muito confuso em um certo momento quando ele atira ali o cara. A gente sabe que as paisagens começam a mudar para o personagem, né? Bom, e até o seu próprio sentimento começa a mudar em relação ali ao cara e o que ele vai fazer com o cara. Então isso chega a ser até um tanto que constrangedor para o personagem fazer aquilo, mas ele vai lá e faz. E também dá a sensação de ser algo rápido. Também ele vai lá, bum, e o outro morreu, sabe? Mas eu tenho a sensação que Albert Camus nunca dava respostas claras, tá bom? O leitor ele precisa interpretar os textos do Albert Camus de uma forma muito sensível mesmo, né? Porque esse é um personagem sensível, tá bom? Mesmo quando ele está matando uma pessoa, perceba que não há ódio, não é aquele ódio claro, explícito. Não, o que há mesmo é sensação, é sensibilização, sabe? Sentimento, tá bom? Mas não é qualquer tipo de sentimento também. É um sentimento de tudo que ocorre à sua volta, com o mundo, com o espaço, com a vida dele, tá bom? Perceba o título desse livro, né? O Estrangeiro, tá bom? Nós podemos colocar este estrangeiro aqui no mundo. Ele é estrangeiro diante das outras pessoas, tá bom? Porque ele sabe, talvez até o que é a vida, ou o que ele já espera, ele tem uma visão da vida diferente das outras pessoas. Isso faz dele ser o estrangeiro no meio daquelas outras pessoas, tá bom? E o estrangeiro também no meio desse ambiente, tá bom? Até o ambiente mudou, tá bom? Ele começa a dizer que aonde ele era feliz, né? E agora já não é mais, né? Porque acabou de matar. Enfim, então é isso. Ele mata ali e aí, tá bom? Agora não vou dar spoiler, não se preocupe, mas ele vai para julgamento. E aí nós vamos saber aí se é que ele vai escapar. Quando ele está ali preso na cela, ele vai esperar 6 meses até o seu julgamento. Ele vai esperar uns bons meses na cadeia até o seu julgamento. Então ele vai tentar se acostumar ali com a cadeia, tá bom? É difícil para ele, no começo é muito difícil, mas a gente percebe que tá ok, ele tá ali, sabe? Mas é difícil para ele, mas tá ok, tá ali, sabe? Há esse sentimento ali nele. E tudo mais, ele vai passando sufoco na cadeia devido a isso. Mas o maior sufoco do personagem aqui, a gente vai perceber isso. Lembra que ele tem ali os casos com a Mary, né? Que eles iam se casar e tudo mais, tá bom? Que eles mantinham relações sexuais e tudo mais. Enfim, vocês lembram? Pois bem, o maior sufoco do personagem na cadeia, logo nesses primeiros meses, é o desejo. E eu fiz questão de anotar isso, porque eu achei bem interessante a forma como digamos que ele vai lidar com esse desejo aqui na cadeia. Só basta encontrar esse post-it. Olha, achei. A questão da liberdade. Até essa discussão da liberdade na cadeia e tudo mais. Então, assim, o cara pergunta, ele vai lá pro cara, mas por quê? Né? Por que isso, né? Aí ele vai dizer o seguinte:
Os primeiros meses foram difíceis, mas justamente o esforço que fui obrigado a fazer ajudou-me a passá-los. Atormentava-me, por exemplo, o desejo por uma mulher. Era natural, eu era jovem. Nunca pensava especialmente em Mary, mas pensava tanto numa mulher, nas mulheres, em todas as que tinha conhecido, em todas as circunstâncias em que as amara, que a cela se enchia de todos esses rostos e se povoava com os meus desejos. Isto me desequilibrava, de certo modo, mas por outro lado fazia passar o tempo. Acabara por conquistar a simpatia do guarda que, à hora das refeições, acompanhava o rapaz da cozinha. Foi ele o primeiro a me falar de mulheres. Disse que era a primeira coisa de que os outros se queixavam. Disse que, enfim, expliquei-lhe que era como os outros e achava injusto esse tratamento. Aí perceba a conversa que ele tem ali, né, com um cara. Mas é precisamente para isso, disse ele, que os prendem. Como para isso? Aqui eu não estou falando. Mas sim, a liberdade é isso mesmo, é ser privado da liberdade. Nunca pensara nisso, o Mussou, né? Concordei. É verdade, senão onde estaria o castigo? Sim, vê-se que você compreende as coisas, os outros não, mas acabam consolando-se por si mesmos. Então, assim, uma coisa bem interessante nesse diálogo aqui é a questão aqui de como o difícil para o Mussou na cadeia é a questão de repelir o seu desejo, né? De privar o seu desejo, né? Porque no final das contas ele está preso, ele não está em liberdade, não vai poder transar mais. Então essa é a grande dificuldade para ele e é o que acaba, não vou dizer que descontrolando ele, mas que fazendo com que ele repense isso. É como se ele olhasse para isso e dissesse: vamos parar para ir para isso aqui, para pensar sobre isso aqui, para refletir sobre isso aqui. E você percebe que nas outras coisas aqui não é bem assim que acontece, essa reflexão, tá bom? Principalmente sobre a morte da mãe e tudo mais. Mas na hora que mexe com ele com um desejo, isso também acaba digamos que levantando a atenção desse personagem. Eu achei isso bem assim interessante, podemos dizer assim, tá certo? Percebam que o Musou é um personagem complexo, tá, gente? Não sei se vocês perceberam. Então você tem é um personagem que você precisa ir lendo e entendendo o psicológico dele, o porquê de ele ser assim, o porquê dele agir dessa forma, né? Isso acaba incomodando alguns leitores, tá bom? Mas tudo certo, o que acontece? Ele tá nessa prisão e vai até o seu julgamento. E aí eu vou deixar aberto. O que é que vai acontecer com o Mussu? Será que ele vai conseguir ser livre? Será que ele vai conseguir ser preso? Né? Bom, quer dizer, ele já está preso, mas será que ele vai morrer? Ou será que vai, sei lá, ele vai se suicidar? Ou será que vai... Não, você vai precisar ler para saber acerca disso, tá bom? Mas esse final aqui, ele destoa muito dos outros livros, digamos assim, tá bom? Pesados, podemos dizer assim, acerca desse tema da vida, tá bom? Geralmente acabam em um final bem trágico, tá bom? Aqui acabou em um final trágico mesmo, tá bom? Ele acabou matando e sendo preso. Mas o que vem em seguida na prisão do personagem, digamos que é bem diferente, destoa muito dos demais, tá? Não vou dar spoiler não, não se preocupem. Agora eu vou passar o vídeo para refletir um pouquinho. Para refletir não, para achar aqui alguns textos para comentar com você. Não vai ser spoiler ainda, tá certo? Não se preocupe, quando for spoiler eu vou avisar para vocês saírem do vídeo, caso vocês não tenham lido, tá? O que acontece? Quando ele está no julgamento em si, ele vai perceber os olhares das outras pessoas sobre ele e vai pesar muito sobre ele, porque vai trazer ali no julgamento também as pessoas que participaram do enterro dele. Então, uma das reações do personagem, do estrangeiro, do Musou aqui na história, é a não reação, como sempre, é o não emocional. Então, tá tudo bem, ele tá no julgamento, ele não tá nem aí também, ele tipo, ele não quer falar muito. E o ambiente do julgamento incomoda muito, sabe? Incomoda muito ele. Ele fica tipo assim, oh, eu tô cansado nisso aqui, eu quero voltar pra cela, sabe? Se é pra me matar, que, sei lá, que me prendam logo que chegue o momento final. Então assim, aquilo cansa ele cansativamente. É como se ele já esperasse aquilo. É tão certo que um tanto antes, tá bom? O advogado dele, tá bom? Vai perguntar ali, ó, você não quer um advogado pra você se defender? Então ele vai falar assim, não, não quero.
Só que aí vai ter que insistir, né? Porque o cara fala, ó, não, mas tá na lei aqui que você tem que ter um advogado. Então a gente vai ter que arranjar um advogado para você, por mais que você não queira. E aí no final acaba arranjando advogado para ele. Só que uma das reações dele ali no julgamento, tá bom? No segundo dia do julgamento, porque o primeiro as pessoas não vêm. As pessoas lá que participaram do enterro, tá bom? Para relatar como foi a reação dele ao ver as pessoas lá. Então aquelas pessoas não vêm. Depois que elas vêm. Aí ele vai acabar falando o seguinte: pela primeira vez, há muitos anos, tive a vontade tola de chorar, porque senti até que ponto era detestado por toda aquela gente. É uma das primeiras vezes, na verdade, que o personagem relata que teve vontade de chorar, porque no enterro da mãe ele não chorou, ele não teve vontade de chorar, ele simplesmente estava intacto. Então, assim, quando eu li essa cena aqui, quando eu vi esse parágrafozinho aqui, isso aqui me chamou um pouco a atenção. Digamos assim, tá bom, como assim? Ok? Então, assim, mas eu acho, creio eu, que o peso para o personagem aqui talvez tenha sido o que? A angústia, né? Isso. Digamos que aquelas pessoas incomodava ele e até o ambiente, né? Percebam, pela primeira vez há muitos anos tive vontade de chorar porque senti até que ponto era detestado por toda aquela gente. Além do ódio daquelas pessoas, eu acredito que o ambiente também do julgamento incomodou muito ele, porque em diversos momentos aqui na história ele vai falar em como aquele ambiente era cansativo para ele, de como aquele ar era cansativo para ele. E quando chega nessa parte aqui, me chamou muita atenção aqui, essa vontade de chorar do personagem. Mas bem. Uma coisa que eu percebi também e que eu julguei, tá bom, é a questão de que esse personagem poderia ser um psicopata ou um sociopata, né? O termo mais aceito pela psicologia hoje é o sociopata, tá bom? Mas eu ainda gosto desse psicopata, tá bom? É porque o psicopata, o sociopata, ele geralmente ele é frio, ele é calculista, ele é manipulador, né? Isso, essas são as características ali, né, mais faladas de um sociopata ou de um psicopata. Então eu pensei, poxa, esse personagem pode ser um sociopata. Mas na medida que eu li, eu percebi que não, que ele não é psicopata. Mas eu também não tenho certeza disso, porque é muito certo. Talvez daqui a uns anos eu releia esse livro e perceba aí tem uma visão diferente desse personagem. Mas eu não acho que ele seja um sociopata, podemos dizer assim, ou algo do tipo, porque em diversos momentos, por mais que seja assim, ele ainda tem uma certa emoção, um certo sentimento, tá bom? Por exemplo, ali, tá bom? Onde eu falei que ele estava com vontade de chorar. E ficou mais explícito ainda para mim de que ele não seria um psicopata, um sociopata, quando ele estava na cadeia e ele, né, quando já deu ali, não vou dar spoiler, uma coisa aconteceu ali, ele vai, enfim, né? E aí nós vamos perceber que quando ele está na cadeia, está refletindo sobre essa decisão que foi tomada, ele ainda assim vai reagir. E nessa reação dele, eu tirei as minhas conclusões ali de que ele não é psicopata. Mas também eu falei, não tenho totalmente a certeza disso. Mas, né? Enfim, talvez seja, né? Isso seria um pouco constrangedor e daria uma outra visão aqui para histórias em muitos pontos. Mas tudo bem, tá? O que acontece? Eu já me disperso agora de quem não leu esse livro. Pode sair por aqui, ok? E isso. Não esqueça de dar uma olhadinha lá embaixo na descrição do vídeo, o link do Apoia-se aqui do canal. Então se você quiser apoiar o canal, fica à vontade. Ok? Isso ajuda muito aqui o canal, certo? Então vamos lá, agora eu vou ficar enfim, eu vou discutir aqui com vocês o final do livro, o que aconteceu aqui com esse personagem e tudo mais, que eu anotei as paisagens, as passagens aqui, paisagens, enfim, do livro. É isso. Eu queria ler esse textozinho aqui, ó. Que é quando ele tá ali na prisão ainda, né? Mas todos sabem que a vida não vale a pena ser vivida. No fundo, não ignorava que tanto faz morrer aos 30 ou aos 70 anos, pois em qualquer dos casos, outros homens e outras mulheres viverão. E isso durante milhares de anos. Afinal, nada mais claro. Hoje ou daqui a 20 anos era sempre eu quem morria. Então, assim, o que é que vai ser decidido ali, dando spoiler, tá bom? É que ele vai ficar ali alguns anos na prisão e depois ele vai ser morto. Porque no final das contas a pena dele é essa, a pena de ser morto. Ele vai ficar acho que 20 anos na prisão e depois vai ser morto. Ou algo do tipo. Então ele já fica todo, poxa, e agora não tem escapatória, eu vou morrer mesmo. E ainda mais depois dos relatos lá, tá bom? Porque à medida que o julgamento foi passando, já não era mais a discussão de ele ter matado, e sim
a reação do personagem ao a mãe morrer e as coisas que ele fez quando a mãe morreu, né? Ele, sei lá, ele tomou café, ele fumou, ele transou no dia seguinte, ele foi pra praia com os amigos e no final ele acabou matando. Ele foi pro cinema também, então assim, e isso tudo foi o que entrou mais em discussão no julgamento dele. Nem tanto assim a morte do homem lá do árabe, isso não entrou tanto em julgamento. As pessoas mesmo, tá bom, queria que ele fosse preso, que ele fosse morto também. Não é à toa que, ok, quando o advogado tenta defender ele no julgamento, as pessoas que estão ali, que foram pro enterro da mãe dele, que viram a reação dele, que ele não chorou e tudo mais, elas começam a rir quando tentam defender Mussou. E ele fica constrangido com isso e cansado e constrangido com isso, né? Então, no final ali vai ser dado ali que ele vai acabar morrendo no final. Mas não vai ser aqui no final, a gente não vai ver a morte de Mussou não. A gente só vai ver a decisão e só vai ver o pensamento dele ali com um padre. Um padre não, eu anotei o nomezinho ali. Um capelão, que é como é um ministro da religião ali. Tá bom? E tem ali esse capelão ali nessa prisão, que antes ali de ir embora e tudo mais, vai discutir com ele, vai falar com ele sobre a pena dele, se ele está arrependido, tá bom? Como é que podemos mudar essa pena ao decorrer dos anos, tá? Se ele mudar a sua personalidade, talvez acabe, né? Ele acabe tendo sorte, né? Então eu acabei anotando essa conversa, porque assim, ó, ele vai falar, não tem nenhuma esperança e consegue viver com o pensamento de que vai morrer todo por inteiro? Essa é a pergunta do capelão, porque eu gosto de chamar padre, mas enfim, ministro da religião ali. Aí ele acaba dizendo sim, né? Então ele já aceita a morte, ele só está ainda lidando com a ideia de morrer, por mais que ele aceite ela, tá bom? Tem alguns prazeres da vida que ele não vai ter mais, como por exemplo, lembra lá da mulher? O desejo. E aí o que acontece? Quando eles estão discutindo ali, o Mussou fala o seguinte, né? Ah, mas já tiraram tudo de mim. O que é que mais vão tirar? Se, enfim, não tem mais nada para pedir a eu e para tirar de mim, porque já tiraram a minha liberdade. O que mais querem tirar de mim? Então o padre diz, você está enganado, meu filho. Você está enganado, meu filho. Disse o padre, né? O capelão, enfim. Poderiam pedir-lhe ainda mais. E talvez peçam. E aí o Mussou fala, mas o que? Poderiam pedir-lhe para ver. Aí o Mussou fala, ver o que? O padre olhou à sua volta e respondeu com a voz subitamente muito cansada. Todas estas pedras, todas estas pedras transpiram dor, eu bem sei. Nunca olhei para elas sem angústia. Mas no fundo do coração, sei também que os mais miseráveis dentre vocês viram sair de sua obscuridade um rosto divino. É este rosto que lhe pedem para ver. Então assim, o padre ainda tem uma certa esperança ali de que ele vá mudar, né? Isso, ó, mudar o que, né? Pedir o que a ele, tá bom? Pedir para que ele mude, para que ele se torne um ser humano, tá bom? E que, enfim, tá bom? E que isso transpareça na sua fisionomia também, no seu rosto, na sua alma, tá? E é isso que o padre quer que aconteça com ele. Mas o Mussou não está nem aí. Inclusive o Mussou diz que não acredita em Deus, não acredita que tem uma vida após a morte, ele não acredita em nada disso. Ele não acredita em Deus, não acredita na religião um todo. Ele deixa muito claro isso para o padre. E aí a gente percebe que a tensão entre o padre e entre ele vai cada vez mais aumentando, até os dois se odiarem mesmo, tá bom? Mas o Mussou tem essa coisa de odiar o padre. O padre não, tá bom? O capelão. De odiar ali o capelão e tudo mais. E aí o que acontece? O padre vai perguntar, né? O capelão vai perguntar para ele. Gosta tanto assim desta terra? Murmurou. Nada respondi. Ficou de costas muito tempo, sua presença pesava-me e irritava-me. Ia dizer-lhe que fosse embora, que me deixasse, quando, virando-se para mim, exclamou de repente com uma espécie de arroubo. Então uma coisa que a gente percebe quando eles estão ali também junto, né, o capelão e o Mussou, é que o Mussou vai tentando se esquivar ali do capelão, vai tentando ir para outros cantos, vai tentando, sabe, vai tentando fugir daquilo ali. É como se ele estivesse achando uma fuga daquilo ali também. E eu pausei aqui por causa do barulhozinho ali. O que acontece? Quando ele está indo embora, mas o capelão vira para ele e fala o seguinte: não consigo acreditar. Tenho certeza de que já lhe
de que já lhe ocorreu desejar uma outra vida. Então nesse momento a gente percebe que o próprio cônego, capelão, tem ali uma ideia, tá certo? De que ele já pensa em outra vida, ele já tem uma ideia, já ocorreu a ele uma ideia de outra vida. Respondi-lhe que naturalmente, mas que isso era tão importante quanto desejar ser rico, nadar muito depressa ou ter uma boca mais bem feita. Era da mesma ordem, mas ele me deteve e quis saber como imaginava essa outra vida. Então gritei, uma vida na qual eu pudesse lembrar desta vida. E disse-lhe logo depois que já bastava. Achei isso bem interessante, tá, gente? Muito bem interessante. Quando ele fala isso ao pai e tudo mais, a gente percebe que a reação dele, o pai tenta convencer ele e tudo mais, mas ele vai ficando com raiva. Então ele vai lá, agarra o padre, fica com raiva. E esse é um dos únicos momentos em que Mussou demonstra sua raiva, que eu acredito que seja o único, ou um dos únicos momentos em que ele demonstra sua raiva. Lá tem, claro, a morte que ele faz, né, com o árabe, mas é um dos únicos momentos em que ele agarra ali o cara, tenta enforcar ele, o capelão, né, o que eu chamo de padre, enfim, agarrar ele ali e tudo mais, enfim. E esse momento é bem constrangedor. E ele fala o seguinte sobre a questão das certezas da vida, a certeza do capelão, ó. Que me importava a morte dos outros, o amor de uma mãe. Que me importavam o seu Deus. As vidas que as pessoas escolhem, os destinos que as pessoas elegem, já que um só destino devia eleger-me, a mim próprio, comigo milhares de privilegiados, que como ele se diziam meus irmãos. Ele compreendia? Está perguntando ao capelão. Na verdade, eu acredito que subconscientemente ou na sua consciência, né? Ele compreendia o que eu queria dizer? Todos eram privilegiados. Só havia privilegiados. Também os outros seriam um dia condenados. Também ele seria um dia condenado. Perceba que ele fala, todos eram privilegiados, tá bom? Mas como assim? Que privilégio Mussou está falando aqui? Talvez o privilégio de morrer, de nascer, de morrer, de ter isso, e que no final das contas todos vão morrer um dia, todos serão condenados, né? Ó, também os outros seriam um dia condenados. Também ele seria um dia condenado. Então, talvez essa condenação seja da morte, né? Enfim, do arrependimento, algo do tipo. É isso, gente, tá certo? Esse é o livro. Eu vou ler o final pra vocês, tá bom? Enfim, o final, adorei esse final aqui, tá bom? O que acontece? Quando ele termina ali do padre, ele vai, até termina a discussão ali, dá tudo certo, ninguém saiu machucado, né? Isso. Ou saiu um pouco, mas enfim. Então ele vai voltar pro seu quarto. Quando ele volta pro seu quarto, ele vai dormir. E assim termina o livro, né? A imagem da mãe dele vem à tona, a imagem de um outro lugar, de um paraíso, de um mundo, a imagem da sua existência nesse mundo. Eu vou ler para vocês, eu até anotei aqui, tá certo? E se você vê tantas coisas que eu anotei aqui, Jesus amado. Vamos lá. Estava esgotado. Atirei-me sobre o leito. Acho que dormi, pois acordei com estrelas sobre o rosto. Subiam até mim os ruídos do campo. Aromas de noite, de terra e de sal refrescavam minhas têmporas. A paz maravilhosa deste verão adormecido entrava em mim como uma maré. Nesse momento, no limite da noite, soaram sirenes, anunciavam partidas para um mundo que me era para sempre indiferente. Pela primeira vez em muito tempo pensei em mamãe. Pareceu-me compreender por que, ao fim de uma vida, arranjar um noivo. Por que recomeçara? Lá também, lá ao redor daquele asilo onde as vidas se apagavam, a noite era como uma trégua melancólica. Tão perto da morte, mamãe deve ter se sentido liberada e pronta a reviver tudo. Ninguém tinha um direito de chorar por ela. Também eu me senti pronto a reviver tudo, como se esta grande cólera me tivesse purificado do mal, esvaziado de esperança diante desta noite carregada de sinais e de estrelas. Eu me abria pela primeira vez à terna indiferença do mundo. Por senti-lo tão parecido comigo, tão fraternal, enfim, senti que tinha sido feliz e que ainda o era. Para que tudo se consumasse, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que me recebessem com gritos de ódio. Então ele aceita a sua indiferença ao mundo, ele aceita a sua indiferença a Deus, ele aceita a sua indiferença a tudo que o circunda. E ele já está pronto para o dia final. E veja só como ele fala: para que tudo se consumasse,
para que me sentisse menos só. Faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que me recebessem com gritos de ódio. Então ele já está preparado para isso, já está preparado para a sua morte, preparado para tudo. Aqui tem também alguns textos de apoio e algumas coisas aqui me chamaram a atenção nesse texto de apoio. Eu vou separar dois momentos aqui dos textos de apoio, desse prefácio aqui, escrito, enfim, prefácio estrangeiro, tragédia solar, né? Escrito pelo Manuel da Costa Pinto, jornalista, autor de, enfim, autor de vários ensaios. Ele fala o seguinte: a oscilação entre o natural e o inverossímil define, portanto, a literatura de Camus e nos auxilia a ver no herói do estrangeiro uma entidade mítica nas vestes do homem comum. Então ele é indiferente ali aos demais, ele é o estrangeiro, né? Ele é um ser mítico ali comparado aos outros. O estrangeiro não pertence ao rol dos romances filosóficos, que de Voltaire, Montesquieu e Sartre fizeram glória na literatura francesa. O estrangeiro não é, enfim, a ilustração ficcional de uma filosofia, mas formula uma sensibilidade, um sentimento de absurdo, a divina disponibilidade do condenado à morte. Ele é muito relaxado mesmo. Então, a gente até nota aqui que é como se ele tivesse conformado com a morte de uma certa forma. Vou deixar o filme lá embaixo na descrição do vídeo. Eu não assisti, mas eu vou assistir hoje se tudo der certo, ou amanhã ou algum dia desses. Mas eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. O filme ele tá aí no YouTube. É um filme francês, creio eu, tá? E por que, tá certo, a questão do sol? Deixa eu, enfim, achar aqui. Ó, porque esse prefácio ele tem o título como, olha, O Estrangeiro, Tragédia Solar. Tragédia Solar. É porque chega um certo momento que perguntam pra ele por que ele matou, né, o cara lá. Quem matou o árabe, né? Então ele responde o seguinte: por causa do sol. Tem uma música também do Chico Buarque, né, pelo que eu pesquisei, que ele coloca entre uma das linhas ali esse refrãozinho, né, por causa do sol. Se alguém quiser me explicar essa questão do sol, eu ficaria agradecido, porque eu fiquei confuso nessa expressão, né. Pergunta para ele por que ele matou, ele fala por causa do sol. Eu não sei. Talvez a questão, não vou dizer do equilíbrio, mas da transição do sol, a transição da sua vida, as mudanças que acontecem na vida, com nossos sentimentos, com as nossas reações e tudo mais. Enfim, é por causa disso? Enfim, fica à vontade aí para me explicar. O próprio prefácio também se inspira nessa frase dele, né? O estrangeiro, tragédia solar. Enfim, fica a recomendação desse livraço maravilhoso do Albert Camus, O Estrangeiro. Obrigado aí, Mariana, por me dar esse livro. Agora, e com certeza eu vou reler, tá, gente? Eu fiz várias anotações aqui, tá bom? Eu não sei se vai dar pra se ver, mas tem várias anotações. E é interessante. O interessante nesse livro que me encanta é você ir desvendando as facetas desse personagem, sabe? É o que é mais incrível aqui na história. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aí no canal, ativar o sininho, comentar, ok? E por favor, por favor, se você chegou até aqui, significa que você gosta do meu conteúdo. E se você quiser me apoiar, eu ficaria muito grato, tá bom? A Cláudia, uma inscrita aqui do canal, recentemente apoiou lá o canal no Apoia-se, tá? Ela tem me enviado também alguns livros de presente que estão bem ali, ok? Estão ali em cima, junto com os de Carlos, do livro de e-book. Tá? Mas se você quiser apoiar o meu canal, ficaria muito grato, ok? Tá o link aí na descrição, ok? Me ajudaria muito a comprar aqui alguns livros e comprando ali, tá certo? Alguns livros que vocês recomendam também, que eu quero muito ler, mas que eu não tenho físico, eu acho na internet em e-book. Mas de uma certa forma ou de outra, tá bom? Nada se compara ao livro físico, né? E vocês também gostam de ver, de certa forma ou de outra, o Booktube pegando o livro físico e comentando e dando os textos, né? Fica mais legal o vídeo, né? Então ficaria muito, muito, muito grato se vocês me ajudassem aí. Vai lá, ajuda esse simples jovem aqui, fala de literatura, ok? E para quem não sabe o que é o Apoia-se, é um site feito para pessoas que falam de alguma coisa na internet, entendeu? É isso o Apoia-se. Então, se você fala de alguma coisa na internet, você pode fazer o Apoia-se. Eu acabei fazendo aí, por recomendação de um inscrito também, e estou colocando aí os links na descrição agora. E vamos ver, né, se dá certo aí, ok? Mas, ok, se você puder contribuir com 5, 10, 15 reais aí, tá ótimo, e enfim. Já serve, né? A maioria dos inscritos já. E eu tenho que, inclusive, aumentar a meta, né? Porque tá bem pequena. Eu me confundi. Eu fiz umas doidices naquele site que eu também me perco mexendo nessas coisas aí.
Mas agora já está mais, eu já entendi mais como é que funciona. Aos poucos eu vou aprendendo mais a mexer no Apoia-se, tá? E é isso. É isso. Dá um joinha, comenta também, tá? Enfim, obrigado por chegar até aqui. E tá chovendo, não sei se dá, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tá chovendo, tá certo? Agora eu vou lanchar, porque estou com fome.